Você já ouviu falar sobre a Primeira República no Brasil? Um período marcado por autoritarismo, desigualdade e resistência. Hoje nosso grupo vai falar sobre as revoltas que marcaram esse momento da história do nosso país. Lutas de marinheiros, trabalhadores e da população negra a não aceitarem o silêncio e nem a opressão. Vamos entender o que causou suas revoltas, como aconteceram e quais foram as consequências. Oi gente, bom dia, meu nome é Thaís, meu número é 33 e eu vou dar início ao nosso trabalho explicando um pouquinho para vocês sobre o que foi a Primeira República no Brasil. Bom, a Primeira República no Brasil começou em 1889 com a proclamação da República e terminou em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. E nesse período, o Brasil passou a ter presidentes ao invés de imperadores, mas mesmo assim o Brasil ainda era muito controlado pelos ricos fazendeiros de Minas Gerais e São Paulo, que foi conhecido como política café com leite. Em 1891 foi criada a primeira Constituição Republicana, que dizia que os estados teriam mais autonomia, mas mesmo assim os pobres não tinham voz, e as únicas pessoas que podiam votar eram os ricos. O poder ficou concentrado na mão dos coronéis, e isso tudo ficou conhecido como coronelismo. Isso tudo causou muita revolta no povo e muita guerra. Com isso tudo, podemos analisar que a Primeira República foi uma fase de muitas mudanças na política e que não beneficiou a maioria da população, na verdade nem um terço da população. As únicas pessoas beneficiadas foram os ricos e por isso a população se revoltou. Então, agora meu grupo vai explicar o resto para vocês. Bom dia, meu nome é Gabriela. Eu vou falar sobre as causas gerais das revoltas na Primeira República. Foram 5 no total. A primeira foi a expulsão política, porque o sistema era dominado pelas oligarquias regionais, especificamente São Paulo e Minas Gerais, na chamada política do café com leite. O segundo motivo foi por conta de uma desigualdade social marcada por uma elite agrária rica e excluindo os pobres, que muitos eram marginalizados, incluindo os ex-escravizados e os trabalhadores rurais e urbanos. O terceiro motivo foi a crise econômica, pela oscilação no preço do café, o encilhamento, o endividamento externo, que isso tudo ainda ocorreu por volta de 1890 a 1892, causando assim um endividamento externo. O quarto motivo foi o militarismo e o autoritarismo, porque os militares e a marinha acabaram se sentindo marginalizados ou usados pelo poder civil, causando assim um levante militar. O quinto e último motivo foi por conta da insatisfação regional, pois muitos estados se sentiam prejudicados por tudo isso, especificamente no Nordeste e no Sul. E hoje eu vou falar sobre um dos episódios mais marcantes da história do Brasil, do início do século XX, que foi a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Apesar de ter começado por causa da vacinação obrigatória, a revolta envolve questões sociais, políticas e urbanas. Na virada do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e enfrentava diversos problemas, como epidemia, pobreza e uma infraestrutura precária. O presidente da época, Rodrigo Alves, decidiu monetizar a cidade. Para isso, ele nomeou o prefeito Pereira Passos, que iniciou uma reforma urbana, demolindo cortiçóis e expulsando milhares de pessoas pobres de suas casas. As pessoas tinham medo e consideravam isso um absurdo do governo. Essa obrigatoriedade pela vacina foi o estopim para a revolta. No dia 10 de novembro de 1904, durante dias, pessoas saíram à rua protestando, erguendo barricada e enfrentando a polícia. Também havia militares e políticos que se aproveitaram da situação para tentar destabilizar o governo. No fim, a repreensão foi violenta. Houve presos, feridos, mortes e até deportações para o Acre. Por causa disso tudo, a vacinação obrigatória foi suspensa temporariamente. Oswaldo Cruz também teve um papel fundamental nisso tudo. Com o tempo, ele conseguiu controlar epidemias como a febre amarela e a variolose. Meu nome é João Marcos e hoje eu vou falar sobre Guerra de Canudos e Revolta do Contestado. Uma guerra importante foi a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia no final do século XIX
liderado por Antônio Conselheiro, que ele visava ajudar os pobres e pessoas de ruas a sair do controle do governo e conseguir uma melhor providência de vida. Nisso, o governo viu isso como uma ameaça e mandou cancelarem tudo. Já a revolta do contestado aconteceu no sul do Brasil, que envolvia famílias e terras. Aí o governo tirou as terras das famílias para construir rodovias. Nisso, as famílias ficaram revoltadas e nisso causou conflito que durou anos. E aí, rapaziada, meu nome é Juan e vim explicar sobre as principais consequências da Primeira República. A primeira foi a consolidação do poder das oligarquias, quando a eleição de presidente era articulada entre essas elites através da chamada política dos governadores, fortalecendo o coronelismo e a fraude eleitoral. Havia grande manipulação do voto com o uso voto de cabresto, controlado por coronéis, chefes políticos locais, e também excluía-se da política a maioria da população, que era analfabeta e, portanto, sem direito a voto. E a segunda consequência foi o coronelismo e a descentralização do poder. As consequências foram fortalecimento do clientismo, troca de favores entre políticos e eleitores, e a segunda foi a política nacional, que era moldada por interesses locais e regionais, e por último a república, apesar do nome, funcionava como um sistema oligárquico e excludente. A terceira foi a economia agrária exportadora e dependente, que a primeira consequência dela foi a dependência do mercado externo. O Brasil ficou vulnerável às crises internacionais, como a de 1929. A segunda foi pouca diversificação econômica, quando as indústrias ainda eram incipientes e o investimento era concentrado na produção agrícola. A terceira foi a desigualdade social, quando as grandes concentrações de terra e riqueza na mão da elite agrária. A quarta foi o início da industrialização. A primeira consequência foi o surgimento de uma classe operária urbana. A segunda foi a organização dos primeiros sindicatos e movimentos operários. A terceira foi greves e repressões, como a greve geral de 1917. E a quarta foi a difusão de ideias anarquistas e socialistas entre os trabalhadores. E a quinta foi a marginalização das camadas populares, que as consequências foram a exclusão do processo eleitoral e político. A segunda foi a repressão a movimentos populares, como por exemplo a revolta da vacina em 1904, a revolta da chibata em 1910, e a terceira, por último, foi a condição precária de vida e trabalhos nas cidades. A sexta consequência foi o movimento de contestação ao regime. A consequência foi movimentos de contestação ao regime, quando diversos movimentos se levantaram contra a estrutura política da Primeira República. Os principais movimentos foram Canudos, que ocorreu em 1896 até 1897, que foi um movimento messiânico no sertão da Bahia, duramente reprimido pelo exército. Segundo foi o contestado de 1912 até 1916, quando disputas por terras entre Paraná e Santa Catarina com caráter social e religioso. E o terceiro, por último, foi o tenentismo, um movimento de jovens oficiais do exército que criticavam a corrupção e a exclusão política. A sétima consequência foi a ascensão do exército como força política, que as consequências dela foram quando os tenentes, por exemplo, tiveram um papel importante nas revoltas de 1922 e 1924 e nas colunas Prestes. E por último, quando esse protagonismo culminou com a revolta de... A sétima consequência foi a ascensão do exército como força política, quando os tenentes, por exemplo, tiveram um papel importante nas revoltas de 1922 e 1924 e na coluna Prestes. Esse protagonismo culminou com a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, que por fim a Primeira República. E por último foi a crise política e econômica no final do período,
que as consequências foram a fragilidade da política do café com leite, a perda de apoio popular e militar ao governo de Washington Luiz e, por último, a ascensão de Vargas e início da Era Vargas de 1930 até 1945, marcando o fim da Primeira República. Com esse trabalho, a gente pode aprender muito sobre a história do nosso país. A Primeira República foi um período cheio de mudanças, mas também de desigualdade e exclusão. A gente viu como o poder era concentrado nas mãos dos coronéis, como o povo era controlado e como as decisões políticas não representavam a maioria, mas também percebemos como esse período ajudou a construir o caminho para o Brasil que a gente conhece hoje. Estudar isso faz a gente pensar: será que algumas dessas coisas ainda acontecem de outros jeitos nos dias de hoje? Será que a gente realmente aprendeu com o nosso passado? É por isso que a história é tão importante. Ela ajuda a gente a entender o presente e não a repetir os mesmos erros do futuro. Quando a gente olha para esse período da Primeira República, a gente entende que o Brasil foi crescendo, mas de uma forma muito desigual. E enquanto uns se beneficiavam do poder e das riquezas, a maioria da população continuava sem direitos, sem escola, sem acesso à saúde, morando mal, trabalhando muito e ganhando pouco. A política do café com leite, por exemplo, mostra como só 2 estados decidiam tudo: São Paulo e Minas Gerais. E isso só acontecia porque existia o coronelismo, o voto de cabresto e uma série de formas de manipular as eleições. O povo era forçado a votar em quem os poderosos queriam. E mesmo assim, existiram muitas resistências: a revolta da vacina, a revolta da chibata, a guerra de Canudos, o contestado. Tudo isso mostra que o povo também se levantava e lutava, mesmo com tanta repressão. E quando a gente vê esses movimentos populares, a gente entende que a história não é feita só pelos presidentes e pelos ricos, mas também por gente comum, por trabalhadores, por mulheres, por negros, por indígenas, por pessoas como eu e você. Cada uma dessas pessoas faz parte da história do Brasil, mesmo que não esteja nos livros de escola com destaque. A Primeira República também foi marcada por mudanças na arte, na cultura e na sociedade. Foi nessa época que surgiram novos movimentos, novas ideias, gente pensando o Brasil de outro jeito. Tudo isso nos mostra que mesmo em tempos difíceis, o país não parou, e que se hoje a gente tem direito ao voto, à escola, à liberdade de expressão, é porque muita gente lutou no passado. Por isso, estudar esse período ajuda a gente a valorizar o que temos hoje e lutar por um Brasil mais justo, mais igual e mais verdadeiro. A história da Primeira República não é só passado, ela ainda reflete nas estruturas do nosso país, e é papel de cada um de nós entender isso e buscar de formas diferentes transformar essa realidade, porque a história continua sendo escrita todos os dias com as nossas atitudes, nossas escolhas e nossa consciência. Obrigada por assistir esse vídeo e lembre-se, conhecer a história é o primeiro passo para mudar o futuro. Foi proclamada sem conhecimento do povo brasileiro.